bem-vindos a todos aí. Eu sei que eu não sei se eu já dei aula para vocês, acho que não, né? Eu vim para Pelotas em 1977, né? Tinha recém terminado a minha graduação em medicina em Porto Alegre e fiz um ano de residência. Larguei a residência no meio porque estavam criando a federal. E aí o diretor da federal precisava de alguém que desse aula de epidemia e bioestatística. E eu, como era muito interessado nisso, me contrataram direto. Não tinha nem concurso naquela época. A Faculdade Leiga de Medicina foi federalizada. O professor titular da Medicina Social era o Kurt Kletzer, uma grande figura que criou o nosso departamento. E aí me convidaram, eu vim para cá e acabei ficando. Então, eu vou contar para vocês algumas coisas que eu fiz. E eu organizei dentro assim desse tópico assim, por que fazer pesquisa, né? Que é um tipo de uma reflexão de tudo que eu fiz nesses vários anos de 40 anos, né, de UFPEL. Vamos lá. Quando eu comecei a pensar, depois eu já fazia pesquisa antes de vir para cá, mas era pesquisa muito primária, assim, muito básica, né? E eu cheguei aqui, eu também não sabia fazer pesquisa direito. Tinha uma bolsa para ir para a Inglaterra fazer doutorado em epidêmico, que era uma coisa que eu sempre quis. E aí eu fui para a Inglaterra, fiquei 3 anos e meio lá, e aí voltei, e aí sim, aí que eu me sinto que eu era um pesquisador já com uma bagagem, já treinado, né? E aí, quando eu olho para trás, eu vejo que eu trabalho em 3 tipos de pesquisas, tá? As pesquisas acadêmicas, né, que têm como objetivo avançar o conhecimento, descobrir coisas novas. A pesquisa de denúncia, né, que é uma pesquisa que visa promover mudanças na sociedade. E a pesquisa operacional, que é para planejar, avaliar e melhorar programas de saúde, tá? Então, eu vou gastar os próximos 30 minutos falando um pouquinho sobre esses 3 tipos de pesquisa, né? E depois abrir um espaço também para a gente conversar e discutir. Bom, começando com a acadêmica. A pesquisa, essa história é meio gozada. Essa criança, eu tirei uma foto, eu trabalhava muito com diarreia quando eu comecei a minha carreira, porque era a maior causa de mortalidade infantil no Brasil, né? Hoje em dia, quase ninguém morre de diarreia, é raríssimo. E numa das pesquisas que eu estava fazendo, eu sempre trabalhei em regiões muito pobres, né? A própria residência que eu fiz em Porto Alegre foi no Murialdo, na Vila São José do Murialdo. Eu trabalhava no Morro da Cruz, uma favela lá complicada. Vim para Pelotas e trabalhei com o Justino Faleiros, que era um médico que trabalhava junto com o Kurt. Eram 2 paulistas que criaram a medicina social, que eventualmente resultou no nosso programa de pós-graduação, né? Era o Kurt Kletzer, que era um epidemiologista muito famoso, muito conhecido. E não diria epidemiologista, ele era um preventivista, então, sanitarista. E o Justino, que era um médico geral. O Justino também fez mestrado na Inglaterra. E o Justino criou o primeiro posto de saúde periférico em Pelotas, que foi na Vila Municipal, que é ali perto do presídio. Tá? E eu, como já trabalhava em favelas em Porto Alegre, vim e disse, eu vou trabalhar com o Justino. E aí ele criou, e eu me juntei a ele. Esse foi o primeiro posto de saúde. Naquela época não tinha posto de saúde. Se a pessoa precisava consultar, tinha que ir no ambulatório da Santa Casa, ou tinha que ir no ambulatório da Faculdade de Medicina. 20% da população de Pelotas já era considerada indigente, tá? Indigente, quer dizer, pobre, que não tem nenhum recurso, não tinha nenhum... O SUS não existia, né? O SUS foi criado em 89. Então, era uma população que vivia tipo da caridade, né? Da Santa Casa ou da Faculdade de Medicina, que a gente atendia gratuitamente todo mundo, tá? Então, era assim que funcionava. E eu lá, fazendo uma pesquisa lá, eu tirei uma foto dessa criança com diarreia. Ela está sentada no piniquinho. E aí eu até tinha uma brincadeira que eu disse, olha, ela está me dizendo que a causa da diarreia dela é o bico, essa chupeta. Essa chupeta contaminada, porque vocês sabem, chupeta anda por tudo, né? Ela cai no chão, a criança bota na boca. E aí eu fiz uma pesquisa, inclusive, para ver se havia uma associação entre chupeta e diarreia e entre chupeta e desmame. Peguei várias chupetas, levei no laboratório, fiz culturas bacterianas, etc.
achei que estavam praticamente todas contaminadas, mas não achei uma relação direta de chupeta com diarreia. Mas achei a relação de chupeta e amamentação, né? Quanto mais a criança usava chupeta, menos ela mamava, e mais cedo ela desmamava. E também comecei a estudar diarreia e amamentação, porque o que me chamou a atenção nessa época é que a média, a duração mediana, tá? Vocês já estão fazendo estatística 1, né? A duração mediana do aleitamento materno no Brasil era 2 meses e meio. Eu não estou falando de aleitamento exclusivo, que é aquele só aleitamento sem mais nada. Não, qualquer aleitamento, 2 meses e meio. Se achava que aleitamento era para amamentar uma coisa antiquada, que o moderno era dar leite em pó e da fórmula, então, nenhuma promoção do aleitamento. Era realmente um desastre, né? Agora, hoje em dia, o aleitamento materno no Brasil, a mediana é mais de 1 ano. E depende do estudo, 12 a 14 meses é o mediana de aleitamento. E metade das crianças brasileiras, um pouquinho mais da metade, elas chegam no primeiro aniversário ainda mamando. É impressionante. O Brasil é a melhor história de sucesso em promoção do aleitamento materno no mundo. Não tem nenhum outro país que conseguisse reverter essa tendência com essa intensidade. Levou 3 décadas, tá? Mas nós conseguimos agora ter uma duração do aleitamento materno superior a 1 ano para a maior parte das crianças. Mas como eu trabalhava com gente muito pobre, eu via muita criança doente e as crianças voltavam muito sempre com as mesmas doenças, sabe? Eu tratava essa menina com diarreia, ela dava reidratante oral, ela melhorava, ia para casa, não desidratava, voltava um mês depois com diarreia de novo, aí desnutria, aí voltava com pneumonia, e foi isso que me motivou a fazer epidemiologia, a vontade de prevenir doenças e não tratar doenças. E o aleitamento materno, que é algo super barato, né? Não precisa comprar o leite, a mãe produz. Naquela época, não existiam estudos modernos, assim, usando metodologia, como no meu caso aqui, o estudo de caso-controle, com regressão logística, controlando para fatores de confusão, não tinha nada assim. E eu resolvi fazer esse estudo. A OMS patrocinou o estudo, tá? E ele é o primeiro exemplo que eu vou dar. Por quê? Porque pesquisa acadêmica ela tem como objetivo identificar os determinantes de doença, por exemplo, a amamentação, a falta de amamentação como determinante da mortalidade infantil. Ela pode também se dedicar a testar novos medicamentos ou vacinas, né? Todos esses estudos de fase 1, 2 e 3 que nós estamos vendo aí para vacinas contra o coronavírus são exemplos de pesquisa acadêmica. E também avaliar métodos de diagnóstico, né? Nós podemos criar um diagnóstico simplificado e vamos avaliar se funciona. Por exemplo, nós avaliamos agora um teste feito na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, por um imunologista chamado André Vale. Nós avaliamos esse teste rápido para COVID, né? São umas gotinhas de sangue num papel filtro, e o teste se mostrou muito bem, mostrou-se 90% de sensibilidade, inclusive bem melhor do que testes que são vendidos comercialmente como testes rápidos aqui no Brasil, né? Então, esses são exemplos. Mas vamos ver como é que foi essa pesquisa. Eu, então, queria saber se a amamentação protegia contra a mortalidade infantil. Resolvi fazer um estudo de base populacional, eu precisava de um grande número de óbitos. Aí, em Pelotas, tinha relativamente poucos óbitos. Meu cálculo de tamanho da amostra que exigiria pelo menos uns 100 óbitos por cada causa que eu quisesse estudar. E eu foquei na diarreia, na pneumonia e outras infecções, né? A diarreia, eu tive 170 mortes, pneumonia, acho que 127, outras infecções, 100 e pouco também. As outras eu tive que juntar tudo, porque era meningite, sarampo, tuberculose, e cada uma era pouco, eu juntei tudo em um grupo só. Então, o que nós fizemos? Eu formei uma equipe, né? Durante um ano, o ano de 1985, as nossas equipes revisaram todos os óbitos que ocorreram em Pelotas e Porto Alegre. Tá? Eu coloquei Pelotas também para aumentar a amostra e também porque eu morava aqui, né? Então, tinha uma equipe em Porto Alegre e uma equipe em Pelotas. Quando identificava o óbito, ia no hospital, entrevistava o pediatra, entrevistava a mãe para ver qual era a causa. Porque tinha um atestado de óbito, mas nem sempre o atestado de óbito era muito fidedigno. Então, a gente refazia o atestado de óbito
E nós estudamos 2.000 óbitos, tá? 357 foram por doenças infecciosas confirmadas, tá? E a gente fez um estudo de casos e controles, tá? O estudo de caso e controle é muito útil, tá? Eu sei que hoje em dia tem uma história, caso e controle não é tão bom, coorte é melhor, ensaio clínico randomizado é melhor. Depende do que a gente quer estudar, tá? Eu trabalhei muito com caso e controle. A gente dava vários cursos de caso e controle. Eu acho que, dependendo do problema, ele é muito útil, principalmente para doenças relativamente raras, né, como o caso de morte por diarreia. Tá? Então, o que a gente fez? A diarreia, embora fosse uma causa comum de morte, a morte infantil não era tão alta. Nessa população, nós estudamos o coeficiente de mortalidade infantil devia ser uns 80 por mil, então a gente precisaria de amostra grande. Né? Aí eu pegava uma criança que morreu, eu via qual era a idade que a criança morreu, e na vizinhança saía caminhando ao redor da casa da criança, de uma maneira já pré-estabelecida, até encontrar 2 controles para cada caso. Tá? Controles seriam crianças da mesma idade e da mesma vizinhança. Tá? Não é exatamente a mesma idade, mais ou menos um mês, assim, a gente tinha uma folga, mas eram vizinhos. Por que eu queria controle da vizinhança? Porque aí o saneamento seria parecido, a renda familiar seria parecida, a moradia seria parecida, a distância de serviço de saúde seria parecida. Então, eu fiz um estudo emparelhado, né? Em inglês a gente chama de matching, né? É o emparelhamento. Para cada criança que morria, eu tinha 2 que não tinham morrido na mesma idade. E eu perguntava, então, para as mães, para a criança que morria, eu perguntava se ela estava mamando no peito quando apareceu a doença, porque é óbvio que eu posso ter causalidade reversa, né? A doença pode ter mudado a exposição. Ou seja, a criança adoeceu, foi para o hospital e a mãe parou de amamentar, quando morreu não mamava. Não, mas na hora que pegou a doença, que contraiu a doença se ela estava mamando, tá? E para o controle eu perguntava a mesma coisa. Então, assim, eu ia num caso, entrevistava o caso. Quando é que adoeceu? Faz 2 semanas. Há 2 semanas atrás mamava? Mamava. Aí eu ia no controle e perguntava, há 2 semanas atrás o seu filho mamava? Para ter a mesma duração de recordatório, né? Esse protocolo deu um trabalho enorme, mas ele ficou muito, muito, muito redondinho, assim, muito rigoroso. Foi um estudo que deu muito certo. Tá? E aí eu era o coordenador de estudo, tinha 2 ingleses, que é o meu orientador e o meu co-orientador do doutorado, e um grupo de pessoas aí, alguns vocês vão conhecer, né? A Ana Borges, o Fernando Barros, a Luciana Gigante, filha do doutor Amilcar, etc. Então, nós fizemos essa pesquisa e deu muito, muito, muito certo, foi muito bonito o resultado e nós conseguimos publicar no Lancet. E para mim era um sonho naquela época conseguir publicar um artigo no Lancet, né? Até não esperava que fosse aceito. Mas olha o que nós achamos. Nós fizemos um cálculo de odds ratio, né? Razão de odds, razão de chance, ou risco relativo, em que o grupo de referência era quem tomava o leite materno, né? O segundo grupo é quem tomava leite materno e mais outro leite, o terceiro grupo é que só tomava outro leite. E o risco relativo, né? A odds ratio, deu 14 vezes. Isso aí, vejam ali embaixo, tudo ajustado para idade, classe social, escolaridade materna, uma série de variáveis bem controladinho, né? Eu sempre conto essa história, até achei que eu tinha errado na vírgula, não era um 14,2, eu nunca tinha visto um odds ratio de 14. Eu achava que era 1,42, uma coisa assim, mas fiz de novo, fiz outra vez. E foi realmente 14 vezes para diarreia, 3,6 vezes para o risco para quem tomava leite materno mais outro leite, e o risco relativo, óbvio, 1 para o leite materno, que é o grupo de referência. Então, nós vimos uma relação de dose e resposta, né? Quanto mais dependia do leite materno, menos se já tomava outro, aumentava um pouco, se não tomava, aumentava muito. Para a pneumonia deu parecido, mas não deu 14 lá em cima, deu cerca de 13 e pouco, 4. Para outras infecções também. Mas a diarreia, realmente o efeito sobre a diarreia seria maior, porque a diarreia é uma infecção gastrointestinal, né? E o leite materno entra direto no trato gastrointestinal, muda a flora, a gente sabe que... Hoje em dia a gente sabe por que isso acontece. Antigamente não tinha os mecanismos muito claros, né? Então foi um artigo assim que me deu muito
muito prazer, assim, porque deu tudo certinho, saiu no Lancet, etc., né? Mas aí eu fiquei pensando noutra coisa também. Eu fiquei pensando, e essas mamadeiras que as crianças recebem de água e chá, né? A chuquinha, que a gente chama essa mamadeirinha, tem 50 ml. E aí eu resolvi fazer uma nova análise e aí mandei para o American Journal of Epidemiology, também que é uma revista super boa, em que eu olhei qual era o risco de morrer por diarreia conforme o número de mamadeiras de água e chá que recebia por dia. Então, tinha criança que... Muito poucas crianças não recebiam nada, só mamavam no peito. Muito poucas mesmo, tá? Mas tinha muitas crianças que recebiam uma mamadeira por dia, 2 ou 3. Então, eu fiz uma análise de dose e resposta. E isso que eu achei. Comparado com aquelas poucas crianças que não recebiam nenhuma mamadeira por dia de chuquinha, a quem recebia uma, o risco de mortalidade aumentava 42%, quer dizer, um odds ratio de 1,42. Se tomava 2 mamadeiras, aumentava 100%, um odds ratio de 2. Se tomava 3, aumentava quase 200%, um odds ratio de 1,8. Tá? Então, a gente ficou muito surpreso com isso, né? Porque naquela época não se tinha noção de que tomar água ou chá podia aumentar o risco. Os meus filhos nasceram em 1970, 80, eles tomavam chuquinha com água e chá, porque todo mundo acreditava que só o leite materno não ia suprir as necessidades hídricas da criança, etc, etc, etc. Agora eu me dei conta, eu disse uma coisa errada. 186% é um odds ratio de 2,86, tá? Não é de 1,86, tá? E 101% é um odds ratio de 2, um aumento de 100%, tá? Bom, então isso era meio assim como estudar fumo e câncer de pulmão numa população que todo mundo fumasse, né? Eu teria que ver quem fuma pouco e quem fuma muito, né? Porque a maioria das crianças recebiam isso. Esse estudo tem 450 citações, deve ter umas 500 agora. Isso era uma época que se não citava muito, sabe? Porque tinha menos revista, não tinha internet, a gente tinha que ir na biblioteca achar um artigo, né? Tirar uma fotocópia e tal. Mas ele foi super conhecido, tá? Foi super conhecido. Eu botei isso aqui porque depois eu vou falar um pouquinho de outros artigos que não tiveram tanto impacto. Esse artigo teve um grande impacto, eu repeti uma análise parecida com vários países, depois teve mais impacto ainda, saiu no Lancet também, tá? Mas o que mais me dá prazer não são as citações, o que mais me dá prazer é que esse foi uma das pedras fundamentais da recomendação feita em 1991 pela Unicef e pela OMS de que era recomendado amamentar exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida, certo? Antes não havia isso. Antes ninguém falava, não pode dar nem água, nem chá, nem suquinho, não. Não, amamenta e pode dar outras coisas, tá? Aí nós mudamos a recomendação mundial. Hoje em dia, olha, eu acho que praticamente todos os países do mundo recomendam a amamentação por 6 meses. Alguns ainda recomendam por 4, exclusiva, mas a OMS e a Unicef recomendam por 6 meses, o Brasil recomenda. Então, essa pesquisa foi uma das que mudaram a política de saúde. E isso aí, para mim, é a coisa que mais dá prazer com o pesquisador, é conseguir fazer uma pesquisa que muda o mundo, né? Se eu vou num pediatra hoje em dia, num bom pediatra, vai recomendar, um nutricionista vai recomendar a amamentação por 6 meses. Isso apareceu em 91 e o meu estudo foi o primeiro que mostrou isso. Depois apareceram outros estudos, viu, pessoal? Depois que nunca é uma pesquisa só que muda o mundo, tá? Eu fiz aqui, o pessoal do Peru fez uma coisa parecida com morbidade, um estudo nas Filipinas feito por um grupo de americano fez também com morbidade, não com mortalidade. Acharam a mesma coisa e aí mudou a política mundial, tá? Mas o meu artigo foi assim o primeiro que foi o que apareceu primeiro. Bom, o que também me interessou muito ao longo do tempo, né, é a amamentação, também os efeitos a longo prazo, porque a gente tem os efeitos a curto prazo, né, sobre doenças infecciosas, uma série de efeitos a curto prazo, mas com as coortes de Pelotas nós conseguimos então analisar a amamentação e a inteligência. Existem vários mecanismos causais que explicam por que uma criança amamentada poderia ser mais inteligente, incluindo o fato de que o leite materno tem ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, né, os chamados telipufas,
ele muda o microbioma intestinal e produz substâncias neuroativas, tem células tronco, que no leite materno tem células tronco vivas que podem se tornar células progenitoras neurais. Então, tem uma série de mecanismos. Não vou gastar muito tempo aqui com a biologia, porque o epidemiologista encontra as coisas na realidade, né? E o biólogo depois tem que explicar. Mas a epidemiologia é fundamental porque a gente é que faz a descoberta do que acontece no mundo real. Mas, dos vários estudos que existiam sobre amamentação e inteligência, a grande maioria era em crianças. Então, a pergunta é importante, assim, não, mas será que a criança que é mais inteligente, esse efeito da amamentação vai durar até a idade adulta? Então, nós fizemos essas análises, tá? Fizemos uma meta-análise, né? O Bernardo, o Christian me ajudaram. A gente mostrou que a maioria dos estudos mostrava aumento de 3 a 4 pontos de QI, que é um aumento importante na população. Então, esses são os estudos em crianças, né? E aí, nós pegamos com as coortes de Pelotas, né? Não vou gastar muito tempo, você já conhece bem as coortes. Essas são as taxas de acompanhamento. Nas coortes de 82 aos 30 anos de idade, nós tínhamos 68% de acompanhamento. E todas as classes sociais, altas taxas de segmento, etc. Isso aí é como a gente começou. Hoje em dia, agora nós estamos tudo virtualmente, né? Mas se vocês entram no centro de pesquisa, tem um monte de laboratórios modernos, 2 prédios, tudo. Nós começamos assim, eu e o Fernando Barros, aí na esquerda, em cima era eu, o Fernando embaixo, só tínhamos um primeiro microcomputador de Pelotas, a gente ganhou de presente do Canadá, presente não, uma verba do Canadá, foi o primeiro micro que tivemos aqui. Ninguém tinha microcomputador naquela época. E eu e o Fernando tínhamos que nos alternar, que só tinha um computador, né? A nossa pesquisa, em 82, ela era feita a gente usando telefone, não tinha celular, né? Os questionários em papel, aqui era o nosso QG, a gente alugava uma sala, né? Eu aqui, pesando criança junto, a gente trabalhava direto, medindo crianças e assim por diante. E hoje em dia, então, isso foi o início do centro de pesquisa, tá? Vocês estão aqui hoje como alunos do mestrado graças a esse início. Hoje nós temos os 2 prédios, né? Você já conhece bem, eu não vou gastar muito tempo aqui com isso, porque já são as nossas instalações atuais, tá? Temos todos os laboratórios, temos Genome-wide, de Ross, temos tudo super moderno, com grandes financiamentos que a gente conseguiu depois que ficou conhecido, né? No começo era difícil conseguir dinheiro, tá? Mas depois a gente conseguiu. E você conhece o Thiago, né? O Thiago é o nosso técnico de informática aqui do grupo, trabalha conosco há mais de 10 anos. O Thiago é de 82. Então, a gente pediu para o Thiago posar aqui fazendo um teste de QI, né? Aí a entrevistadora com... Eu acho que é a Ellen, essa entrevistadora até. Era uma foto meio posada, na verdade, não era o exame do Thiago, de não, vamos tirar foto de alguém fazendo teste de TI. Colocamos o Thiago e a Ellen posando de entrevistadora com um cronômetro para ver quanto tempo ele levava para responder uma pergunta. Então, a grande vantagem das coortes, né, é que a gente tem um delineamento prospectivo. A gente mediu o aleitamento lá no nascimento, nós tivemos um acompanhamento com 1 ano, outro com 2, outro com 4, e medimos a inteligência com 30 anos. Tá? A maioria dos estudos que tem, eles chegam aos 30 anos, para perguntam se a pessoa tinha sido amamentada e por quanto tempo. Então, tem todo o problema de recordatório, né? E nós não, nós documentamos isso prospectivamente. Uma grande vantagem de Pelotas para fazer estudos desse tipo é que a amamentação, as 2 linhas ali mostram o aleitamento aos 3 meses, você vê que mais ou menos metade das crianças mamavam aos 3 meses, aquilo que eu falei para vocês, né? A duração mediana era 2,5 meses quando eu comecei a trabalhar, em 82 já era um pouquinho mais. Praticamente todas começavam o aleitamento em todos os grupos de renda, né? A variável X aqui é grupo de renda de menos 1 a 10 salários mínimos. Isso é uma grande vantagem, porque nos países ricos, pessoal, onde tem mais estudo de aleitamento, inteligência, os ricos amamentam mais que os pobres. Tá? Esse é o padrão clássico de países desenvolvidos. Estados Unidos, Inglaterra, Europa, norte da Europa, etc. Os ricos amamentam mais que os pobres. Então, quando se faz o estudo, não, a criança que amamentou mais é mais inteligente,
Aí sempre tem alguém que diz, mas isso é confundimento, isso é confusão residual. A pessoa que amamenta mais, ela é mais esclarecida, a mãe tem mais escolaridade, o filho vai ser mais inteligente, porque ela vai estimular mais o filho, etc, etc. E aqui em Pelotas não havia nada disso, tá? Então, a grande vantagem desse estudo. E aqui foi o que nós achamos, tá? Vamos ver as 3 linhas aqui, tá? A linha azul, aquela que está no meio, é o QI. Então, uma criança amamentada, e aqui não é renda embaixo, pessoal, aqui embaixo é a duração do aleitamento, tá? Veja bem, em Pelotas, em 82, praticamente todo mundo começava a amamentar, mas diminuía muito rapidamente, né? Então, eu não tinha um grupo bom de 0, quer dizer, nunca mamou. A gente fez menos de um mês. Menos de um mês era considerado 0. Então, vocês vão indo para a direita, vocês vão ver que a criança que amamentou por 12 meses ou mais, ela tinha cerca de 4 pontos de QI superior a que não amamentou, tá? Ou que amamentou por menos de um mês. Que é compatível com a literatura, né? 3 a 4 pontos. Aos 30 anos, tá? A linha vermelha é a escolaridade. Parece pouco aumento, mas não é pouco. É 1 ano de escolaridade em média. Isso aí faz a diferença. Se a pessoa terminou o primeiro grau, terminou o 2º grau, consegue um emprego melhor e ganha mais, porque a linha verde é a linha de renda mensal. A unidade é R$100. Então, comparado com quem amamentou menos de um mês, quem amamentou por 6 a 11 meses, que é o pico ali, ganhava quase R$500 a mais por mês. E depois caía um pouco. Esse gráfico que não tem os intervalos de confiança, mas eles são bem amplos aí. Renda é uma variável muito assimétrica, né? O intervalo de confiança é bem amplo. Então, o que havia, que dá para dizer seguramente que é uma tendência linear, porque quanto mais aumenta, maior a renda familiar, tá? E aí eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer também, e perguntar, pô, esse pessoal que mamou mais de 12 meses, quem são essas pessoas, né? Eles são super inteligentes, têm uma alta escolaridade e ganham pouco. Eu acho que deve ser pesquisador brasileiro, que aí está explicado por que a pessoa tendo toda essa inteligência e essa escolaridade não faz diferença muito grande na sua renda. Mas, de qualquer maneira, esse estudo ficou muito conhecido, até porque a renda é uma variável nova, não tinha estudos antes sobre amamentação e renda. Isso aí deu manchete em muitos jornais, eu vou mostrar para vocês. Nessa época, agora, nós já estávamos bem mais sofisticados. Então, o Bernardo Horta, trabalhando comigo, a gente fez análise de mediação. Qual era a pergunta nossa? Quanto por cento do aumento da renda era devido ao QI? Quer dizer, quanto por cento do efeito da amamentação sobre a renda passava pelo QI? E deu 72%, que é muito alto, tá? Então, a gente tem uma plausibilidade muito grande. Nós mostramos, aumentou a escolaridade, aumentou a renda, aumentou o QI, e o aumento da renda se deve, em grande parte, ao aumento do QI. Ficou bonitinha a análise, né? 72% era explicado pelo QI e 28% era por outros mecanismos. Pode ser aí outros fatores, por exemplo, a escola que a criança fez, a estimulação na casa, etc. Tá? Mas uma análise bem bonitinha. Mas, mesmo assim, tem gente que criticou o nosso estudo, mandaram cartas. Quando a gente estuda, isso é uma coisa que eu aprendi, viu, pessoal? A indústria alimentar, que produz leite em pó, né, Nestlé, Danone, Gerber, todas essas indústrias que produzem leite em pó, elas têm um lobby de cientistas empregados por ela. Tá? E sempre que sai algum estudo dizendo que a amamentação é muito bom, tem vantagens, esse lobby começa a escrever para a revista para desmerecer o artigo, para criticar o artigo. Tá? Então, apareceram cartas dizendo, não, olha só, na verdade, vocês não mediram o QI da mãe e do pai. Não, é verdade, nós não, lá em 82 não medimos o QI da mãe, nós estávamos começando na pesquisa, não tivemos. Então, deve ser que a mãe, se ela é mais inteligente, ela amamenta mais, e se ela amamenta mais, o filho vai ser mais inteligente também. E aí que nós entramos na epidemiologia genética. Né? Nós estamos coletando, nós temos DNA das coortes, o Fernando Rapp é coautor desse artigo aí. Então, nós fizemos umas análises para ver se as crianças que amamentavam mais, elas já eram mais inteligentes, geneticamente falando, mais propensas a ser inteligentes, porque elas tinham genes associados com a inteligência. Né?
Então, nós pegamos esses estudos que já existem, quais são os genes que predizem a inteligência, um grande número de genes, né? Não é muito, é uma coisa, obviamente, é poligênica. E aí nós observamos o seguinte, deixa eu só voltar um aqui, antes de fazer isso aqui. Eu achei que eu tinha um slide aqui, mas o que nós mostramos? Nós mostramos que não, que mesmo quando a gente controla por score genômico de inteligência, score alélico de inteligência, a associação, mudança de 4 pontos de QI permanecia igual. Não mudou nada, nada, nada. Tá? Isso aí foi muito importante, então, porque a gente vai sofisticando o argumento, né? Nós começamos mostrando uma associação com a inteligência, depois nós fizemos uma análise de mediação e mostramos que o aumento de inteligência aumentava a renda, e aí nós usamos as ferramentas da epidemiologia genética para mostrar que não era uma questão de autosseleção, que aquelas crianças que já seriam mais inteligentes teriam mamado por mais. Não é isso. Tá? Esse estudo foi interessante, né? Porque eu fiquei pasmo. Ele saiu no Lancet Global Health, né? Que é uma revista super boa também, e as revistas, a imprensa pegou isso, pegou como um estudo interessante, porque era o fato da renda. Tá? Aí, olha só, aqui tem em cima o Guardian, aquela revista famosa, tem a BBC no canto direito, o New York Times, tem a CNN. Eu estava vendo TV em casa, na CNN, e passou a notícia, assim, aquelas coisinhas que ficou rolando embaixo da tela. Major study shows that breastfeeding increases income. Eles gostaram foi da renda, tá? Então, foi muito, muito, muito popular esse artigo, muito mais do que eu esperava, tá? E aí no Brasil também, né? A Folha de São Paulo, Estadão, etc. E aqui ali embaixo é o impacto na mídia, social media, né? Quantas vezes foi compartilhado e comentários? 6.437 comentários, tá? Muito, muito comentário, tá? E bastante citado também. Bom, mas eu queria dizer para vocês, para concluir essa primeira parte da minha apresentação, né, que a pesquisa acadêmica também tem frustrações, às vezes. Tá? E esse estudo aí, que eu fiz junto com a Sandra Fux de Porto Alegre, né, o Fernando também, a Betty Kirkwood, algum de vocês conhece pelo livro de estatística dela, nós fizemos um estudo predizendo, e aí é um outro estudo, tá? Era diferente. A gente comparou criança que desidratava por causa da diarreia e criança que tinha diarreia, mas não desidratava. Então, era um estudo de fatores prognósticos. Né? Prognóstico. Todo mundo tinha diarreia. Não é fator de risco para ter diarreia. Não amamentar é fator de risco para ter diarreia. Mas, quais são os fatores prognósticos para, uma vez que tem diarreia, a diarreia ser severa? Tá? Eu vou só abrir um parênteses aqui antes também. Não amamentar é fator de risco para diarreia e é fator de prognóstico para não ter diarreia severa. Então, mesmo que a criança amamentada pegue diarreia, ela não desidrata. É muito pouco provável que desidrate. Então, a diarreia é mais leve, tá? Certo? Pode até ter a doença. É tipo a Coronavac. Tu vai pegar Covid com Coronavac. Metade das pessoas que tomarem Coronavac pode pegar Covid, mas vai ser menos grave, tá? Então, nesse estudo eu fiz assim, o que prediz isso? E achei uma coisa muito interessante. Se a criança tinha menos de 7 quilos, tá? Ela tinha um alto risco de desidratar. Se ela tinha mais de 7 quilos, ela tinha baixo risco de desidratar. Isso tudo é relacionado assim à superfície corporal, à perda de líquidos, à superfície interna do intestino da criança, que afetam o risco de desidratar. Então, uma criança maior desidrata menos. E claro que uma criança pode ter menos de 7 quilos, porque ela é muito pequena, ela tem 2, 3 meses de idade, tem menos de 7 quilos. E ser jovem é um fator de risco para ter diarreia severa, né? Se o sistema imune não está bem desenvolvido, e essa questão também da superfície corporal. E a outra hipótese é que a criança de 7 quilos é uma criança que tinha, por exemplo, 1 ano, mas que estava subnutrida. E aí a subnutrição também era importante, tá? Então, 7 quilos era um marcador de risco. E eu achei que era genial esse estudo, tá? Porque aí a criança vai no posto de saúde, está com diarreia, recebe a reidratação oral, todo mundo recebe. E aí, se tem menos de 7 quilos, o médico, o nutricionista, o enfermeiro vai dizer, olha, volta amanhã. Se tem mais de 7 quilos, não, vá para casa, se não melhorar, dentro de 2, 3 dias, volte. Eu achei que tinha uma grande aplicação. Aí mandei para o Lancet, o artigo.
Rejeitado. Aí eu mandei para o pediatra, rejeitado. Aí eu mandei para não sei mais o que, rejeitado. Aí eu achei essa revista, que é uma revista internacional de diarreia, feita em Bangladesh. Bangladesh é a capital mundial da diarreia. E aí aceitaram o meu artigo. Eu disse, pô, agora o pessoal vai citar. Aí comecei a ver. Teve uma citação. E o pior foi eu mesmo que citei no outro artigo que eu escrevi. Então, na verdade, teve 0 citações. Então, o que eu queria concluir da pesquisa acadêmica para vocês é que ela tem vantagens e desvantagens. Né? A vantagem é que ela intelectualmente é muito estimulante, né? A gente se propõe a descobrir, destrinchar uma relação, elucidar uma relação. Ela contribui muito para o avanço profissional. Hoje em dia, os índices de citações, índice H, número de citações no Google Scholar, no Web of Science, nas Scopus, etc., é super importante, até para conseguir progredir na carreira, conseguir bolsa de CNPq, conseguir verba de pesquisa, né? E, portanto, ela promove o pesquisador. O pesquisador fica super conhecido. Tá? E outra vantagem é que ela pode influenciar práticas e políticas, mas também pode não influenciar. Né? A minha pesquisa do aleitamento materno e diarreia influenciou, essa pesquisa última aí da desidratação não influenciou nada. Mas também as desvantagens. A gente publica numa revista, normalmente publica numa revista na língua inglesa, se a pesquisa é de interesse internacional. Nada contra publicar em português, eu publico também bastante em português, tá? Mas o padrão da academia mundial é publicar em idioma inglês. Então, ela pode ser pouco lida, está publicada, mas ninguém lê, ninguém cita. E muitas vezes não tem resultado práticos imediatos, às vezes leva bastante tempo até para resultar em alguma mudança. Né? Então, são essas vantagens e as desvantagens. Tá? Bom, pesquisa de denúncia. Tá? Então, aqui são 2 famílias da corte de 82, uma família de classe alta, branca, uma família pobre, negra. A gente olha a casa da família de classe alta, olha a casa da família pobre. O Brasil era o país mais desigual do mundo, na década de 70, 80. Melhorou. Chegou a ser agora o 14º, 15º mais desigual, mas eu acho que está piorando de novo. Tá? Mas, de qualquer maneira, denúncia é isso. Um dos aspectos de denúncia é a gente demonstrar desigualdades em saúde. Né? Desigualdade de gênero, de raça e classe social. Né? A gente fala em iniquidades, né, que não é simplesmente uma desigualdade. Uma iniquidade, né, em inglês é inequity, né? É uma desigualdade que é evitável, prevenível, que é injusta. Então, a pesquisa de denúncia foca nisso, mas também foca em divulgar um novo problema de saúde, né? Ou lembrar de um velho problema. Olha, a depressão materna é muito importante. Acabamos de fazer uma pesquisa em 30 municípios lá do norte e nordeste do Brasil, né? A Iná Santos está envolvida nisso também, o Tiago Munhoz. Nós achamos 27% das mães têm depressão pós-parto. Então, a gente está divulgando, olha, isso é importante, tem que atender essas mães, tem que cuidar, tem que prevenir, né? E tem problemas velhos, problemas de saúde, que continuam prevalentes, né? E aí a gente tem que lembrar que eles existem, né? Também pesquisa é importante para isso. E bem embaixo do slide, aí também mostrar iniquidades no acesso à assistência médica, né? Obesidade, né? Aqui não é nem uma pesquisa de denúncia social. É assim, olha, esse problema de saúde é muito importante. E vejo ali as 4 coortes de Pelotas, estão vendo ali embaixo? 82, 93, 2004, 2015. E aqui é o percentual de crianças de 1 ano que já tinham sobrepeso ou obesidade, acima de 2 desvio padrão, acima do padrão, da standard, né? Passou de 6,5% em 82 para 12,2% em 2015. Então, muito importante, porque já estão começando a vida mais obesa. Né? E as mães nem se fala. Né? 22% das mães tinham um IMC pré-gestacional, acima de 25 em 82, agora nós temos metade das mães, 47, com IMC acima de 25, antes de engravidar. Com todas as consequências que o IMC alto traz
para a gravidez, a diabetes gestacional, a hipertensão, etc., eclâmpsia, todos os fatores que a gente conhece, tá? Sem falar nos efeitos para a criança. Então, isso é uma pesquisa de denúncia. Nós estamos mostrando. E, aliás, foi uma coisa interessante na minha vida, né? Interessante, eu não sei se dá para dizer, mas eu comecei estudando subnutrição e agora eu estudo muito obesidade e sobrepeso, porque o mundo mudou, né? O Brasil mudou, o mundo mudou. E agora eu estudo muito coronavírus, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser um epidemiologista de epidemias virais, mas a gente tem que se adaptar ao que existe, certo? Então, essa é uma pesquisa de denúncia. Agora, olha a questão do gênero, né? Essa é uma coisa interessante. Homens e mulheres na coorte de 82 aos 30 anos. QI médio, igual. 99, 97, intervalo de confiança grande e tal. Tá? Escolaridade, as mulheres com mais escolaridade que os homens. As mulheres 11,7 anos, os homens 10,9. Renda mensal, homens, R$ 2.000, mulher, R$ 1.000. Isso é uma desigualdade de gênero. Isso é importantíssimo. As mulheres que ganham menos não é porque são menos inteligentes e até apesar de terem maior escolaridade. Então, esse é o tipo de pesquisa de denúncia. O nosso livro, em 82, nós colocamos o nome de... Ele foi publicado em 88. Nós colocamos o nome Epidemiologia da Desigualdade, porque foi o que mais me chamou a atenção na nossa coorte. E hoje em dia todo mundo fala em desigualdade, está na moda falar em desigualdade, né? A gente tem um livro há 30 e poucos anos atrás sobre isso. E foi a base do criação, inclusive, do Centro Internacional de Equidade de Saúde, que está aí dentro do centro de pesquisa. E isso foi o que me chamou a atenção, né? 82 é a linha preta, né? Vejam bem, a família de menos de um salário mínimo na esquerda tinha uma mortalidade infantil de 80 por mil, que é parecida com países africanos naquela época. Hoje em dia, até na África, está muito melhor que isso. E os ricos era 12 por mil, que era a mesma dos Estados Unidos e da Europa. Mas melhorou bastante no pobre, vejam. Permanecem as diferenças, tá? Mas os pobres brasileiros melhoraram muito. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, não se dá conta. Não só em termos de mortalidade, em termos de nutrição, de acesso ao sistema de saúde, ao SUS. A criação do SUS foi super importante. Bom, então é uma pesquisa de denúncia. Qual é a vantagem? A vantagem é que esse tipo de pesquisa ela enfatiza o papel social da ciência, né? Quer dizer, olha, a ciência tem um papel social, tem uma importância para a sociedade. Eu nunca, na minha vida toda, vi a ciência tão ameaçada como se encontra atualmente com a pandemia de Covid, né? Nunca vi isso, nunca vi. Nosso governo que ignora a ciência, a disseminação de fake news, que a social media permite que qualquer ignorante fale e seja ouvido por muita gente, que antigamente havia filtros. As pessoas, para publicar um artigo, até no jornal tinha um certo filtro, hoje em dia não tem nenhum tipo de filtro. Mas, de qualquer maneira, essa é uma vantagem. E a outra coisa que é muito interessante, né, é que a pesquisa de denúncia ela identifica as causas distais, né? Quais são as causas distais de ter mais problemas de saúde, de doença? É ser negro, é ser mulher, é ser pobre, né? É o que o Michael Marmot, que é um grande pensador da equidade de saúde, o maior pensador da equidade de saúde, ele chama as causas das causas, né? Cigarro causa DPOC, mas por que a pessoa fuma? Quem é que fuma atualmente no Brasil? É pobre. E quem é que mais fuma no Brasil? É mulher, adolescente, pobre. E a interseccionalidade que a gente chama, né? Não é só ser mulher, ser adolescente, ser pobre. São três condições que se reúnem que aumentam o risco. Então, a gente entende melhor por que algumas doenças se comportam de certa maneira, entendendo os determinantes sociais. Né? Determinantes sociais que são determinantes distais. Quais são as desvantagens? Uma é que não muda muita coisa. Né? Nós estamos há muitos anos dizendo que ser pobre causa mais doença, etc. Mas até mudou, né? Eu acho que o Brasil teve governos que conseguiram diminuir a distância entre rico e pobre, tiraram 40 milhões de pessoas da pobreza, que já estão voltando agora rapidamente com o Covid, mas não tem resultados práticos de curto prazo. Né? Outro problema é que às vezes não dá um retorno para a população. Né? A gente faz uma pesquisa,
mostra determinantes sociais, publica um livro, um artigo, e a população não fica nem sabendo. Você tem que pensar muito melhor em como chegar na população com esses resultados. E tem gente que diz, vocês só estão repetindo o óbvio, né? Todo mundo está cansado de saber que pobre adoece mais. Quando começou a Covid, é óbvio que pobre ia ter mais Covid que rico. Era óbvio que negro ia ter mais Covid do que branco, que indígena ia ter mais Covid do que branco. Apesar de que, no começo, as pessoas eram... Os primeiros casos de Covid foi gente que veio da Itália e da Espanha, principalmente, né? Da China não foi tanto fluxo, foi gente rica que viajou para a Itália, para a Espanha, ou que convivia com pessoa que veio da Itália e da Espanha. Então, a AIDS foi a mesma coisa. Ela começa rapidamente nos ricos, né? A AIDS também pela viagem internacional, etc., e depois se espalha na sociedade. Logo, logo, o pobre já está sendo mais afetado que o rico. Mas é isso, tá? Pesquisa de denúncia é isso. Então, vamos para o último agora, tá, pessoal? Pesquisa operacional, né? O que é uma pesquisa operacional? Ela mede nível de saúde, né? Por exemplo, quantos leitos precisa em Pelotas para hipertenso, para diabético, para Covid nem se fala, né? Mas estimativas de necessidade de serviços de saúde, para planejar serviços. A segunda, que eu vou falar um pouquinho mais, é desenvolver padrões de normalidade, né? Eu tenho 60 e poucos anos e a minha tensão arterial é 130/90. Eu sou hipertenso ou não sou? Então, são pesquisas que desenvolvem isso. Eu tenho um IMC de 27. Eu tenho sobrepeso ou não tenho? E assim por diante, tá? Terceiro aspecto que é muito importante, né? Avaliar programas de saúde. Por exemplo, se fala muito em pesquisas de vacinas fase 1, 2 e 3, né? Os estudos que eu estou fazendo agora são de fase 4. Fase 4, assim, depois que a vacina larga na população, o que acontece? Ela dá queda de mortalidade nos grupos vacinados? Isso realmente acontece? Dá muito efeito colateral? Vocês estão vendo toda hora a vacina tal tem tal efeito, coágulos sanguíneos, etc., né? Então, avalia programas. E também testar a efetividade, né? Como eu estava falando, um estudo de fase 4 em nível populacional, né? Na verdade, pessoal, a pesquisa, estudos de fase 3 são voluntários, são pessoas monitoradas muito, muito de perto, às vezes até recebem dinheiro para participar da pesquisa, tem benefícios, né? Mas quando a vacina cai na população, aí a vacina não é mantida na temperatura certa, ou a técnica de injeção não é a melhor, ou falta seringa. Então, a fase 4 e as pesquisas operacionais respondem a esse tipo de pergunta, né? Em geral, e praticamente sempre, as pesquisas de eficácia, né, fase 3, elas têm impacto muito maior do que as pesquisas de efetividade fase 4. Né? A diferença de eficácia é que é sob condições ideais e efetividade é que é na vida real. Tá? Então, essa pesquisa aí foi uma pesquisa que eu me envolvi muito, gastei vários anos trabalhando nela, 10 anos, que foi a pesquisa que cria curvas de crescimento. Tá? Em uma curva de crescimento, aqui é uma versão da cadeia de saúde da criança, ela vai aumentando com a idade, né? Embaixo a idade, meses, né? Quem tem filho sabe, tem esses gráficos cheios de pontinho ali, né? Eu, como epidemiologista, eu gosto muito de achatar curvas, né? A gente pega a mediana e expressa ela em score Z, né? Então, o score Z de 0 é a mediana, ela é plana na curva. Então, se a criança está ganhando peso, por exemplo, ela tem uma curva que fica de 0 subindo para cima, né? Ou a curva que está no sentido de aumento, se está perdendo peso, diminui, tá? Perdendo peso ou está ganhando menos do que esperado, tá, pessoal? Não é questão de perder, é questão de ganhar menos do que deveria. E aí, quando a gente... Nessa época aí, de contar um pouquinho de história, nós lançamos esse livro em 1994. Eu que escrevi a parte de saúde da criança, era um comitê da OMS. Porque com as pesquisas de amamentação, aí o nosso grupo aqui, principalmente eu e Fernando Barros, começamos a ficar conhecidos. E aí nos convidavam para comitês da Organização Mundial da reunião, e nós escrevemos esse livro que chama Estado Físico, né? Uso e Interpretação de Antropometria, que é um clássico. Até hoje não saiu uma edição nova, ele já saiu, mas ele é um clássico. E uma das coisas que nos preocupou são essas curvas aqui na direita, tá? Veja bem, essas curvas aqui, ó, é aquela que o 0 quer dizer que a criança está crescendo bem conforme a mediana do padrão, tá?
Crianças amamentadas, saudáveis, principalmente de países escandinavos, Noruega, Suécia, Dinamarca, vários estudos. Nós fizemos um tipo de uma meta-análise desses estudos e nós mostramos que a criança amamentada, nos primeiros meses de vida, estão vendo ali embaixo de 0 a 4, 5 meses, elas estavam acima da curva, né? Na curva, no caso, é uma reta, porque ela foi normalizada, e depois parece que elas estavam perdendo. Na verdade, parecia, a partir dos 2, 3 meses, já parecia que elas estavam perdendo em termos de altura, em termos de peso, em termos de peso-altura. Tá? E o que acontecia, então? Bom, o pediatra, o médico geral, o nutricionista, enfermeiro que cuidava dessas crianças, dizia, olha, teu filho não está ganhando peso como deveria estar ganhando. Então, vamos parar a amamentação e vamos introduzir fórmula. Ou vamos só introduzir fórmula. Depois que introduz fórmula, é difícil voltar, né, pessoal? Então, por quê? A curva que se usava no mundo todo era uma curva norte-americana. É a curva NCHS, tá? National Child Health Study, que foi feita numa única comunidade nos Estados Unidos, era uma coorte muito famosa, uma coorte de Fels, F-E-L-S, em Ohio, que era tudo criança branca e 80 e tantos % das crianças recebiam leite em pó. Então, ela era uma curva baseada em crianças que recebiam leite em pó. E aí que nos deu essa sacada, que assim, de repente, não é que as crianças amamentadas estão crescendo mal, é que a curva está errada. Essa curva é uma curva obesa. Para ficar na mediana da curva, para parecer que está crescendo bem, a criança tem que estar ganhando peso demais. Então, o que a gente fez? Nós fizemos esse estudo. Tá? Escolhemos 6 lugares no mundo, países ricos, pobres e médios. Pelotas foi um dos lugares. Nós fomos o primeiro grupo que começou, quem escreveu o projeto de estudo fui eu. Nós somos o primeiro grupo que escreveu, e aí vinha o pessoal de vários países vinham aqui para testar e aprender a metodologia, a gente padronizar. E a gente, então, trabalhou muito nisso. Tá? E criou as novas curvas. Essas novas curvas eram crianças amamentadas. Para a nossa satisfação, né? Não vou dizer surpresa, porque a gente até já esperava isso. A criança, era tudo criança de classe alta, tá, pessoal? Olha só. Famílias onde não havia subnutrição. Tá? Nós já tínhamos em cada país, aqui no Brasil era 6 salários mínimos ou mais que entrava no estudo. Tá? Então, a gente achou que nos 6 países as crianças cresciam de maneira muito parecida. As crianças amamentadas de classe alta, tinha uma série de condições, a mãe não podia ser fumante, a criança não podia ser prematura, tem uma série de condições que criaram um grupo de crianças, um grupo ideal de crianças. Deu muito parecido. E é contra a nossa ideia, não, o brasileiro é baixinho, o africano é baixinho, e o norueguês é alto. Na verdade, aos 2 anos de idade, que a gente fez o acompanhamento longitudinal, as crianças de Pelotas eram 1 a 2 centímetros mais altas que as da Noruega, vocês acreditam? Porque eram todas amamentadas e todas tinham boas condições socioeconômicas. Aí criamos essa curva, né? É adotada no Brasil, esse aqui é o nosso site na OMS, 150 países usam curva. Isso aí, para mim, é uma satisfação assim, incrível saber que esse estudo que a gente gastou 10 anos fazendo, deu todos os países em verde, já adotaram a curva, os que estão em vermelho já disseram que não querem, que têm as suas próprias curvas, e os que estão em amarelo estão pensando. Outro exemplo de pesquisa operacional é a avaliação de impacto. Né? E essa é uma pesquisa que eu estou fazendo desde 2017, junto com a Iná e o Thiago Munhoz, outros colegas aqui, a Raquel, que é uma pós-doc, a Carolina também, e o Cauane também participa. A gente está avaliando esse programa. Esse é um programa que visita crianças semanalmente para estimular intelectualmente, ensinar os pais, os familiares a estimular a criança intelectualmente, uma visão, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. É um ensaio aleatorizado, foi um ensaio randomizado aí. Eu consegui que o Ministério da Cidadania aceitasse fazer um estudo randomizado, que é muito raro, né? Eles não gostam de, eles gostam de dizer, não, esse grupo recebe, esse não recebe, tem ingerências políticas, tudo. E eu disse para eles que eu só entraria se fosse randomizado. Então, pegamos 3.000 crianças, são 30 municípios,
100 crianças para o município, 50 sorteadas para receber a intervenção, 50 para o grupo controle. Aqui estão os municípios. É um estudo muito trabalhoso. E claro que agora foi super afetado pela pandemia, porque as visitas que eram presenciais, né, havia uma visitadora toda semana na família, se tornaram, na maior parte, visitas por WhatsApp. Então, dá o visita, o contato, mas é uma conversa por WhatsApp. Isso aí afeta, né? Fizemos uma linha de base, fizemos acompanhamentos anuais, e a questão de 2020 nós fizemos por telefone, e em 2021 a gente vai fazer a avaliação final. Então, a pesquisa operacional, ela pode resultar em mudanças super palpáveis, né? Das curvas de crescimento, para mim, é o melhor exemplo, super feliz de ter participado disso. Ela, intelectualmente, é muito estimulante. Tem gente que acha que pesquisa operacional não é estimulante. Ela é muito difícil de fazer, sabe? Tem muitos vieses que a gente tem que prestar atenção. Então, essa ideia de que pesquisa operacional é para quem não é um grande pesquisador, não é verdade. É muito difícil. Outra vantagem é que o financiamento é fácil, né? Quando a OMS diz, olha, eu quero uma curva, aqui está o dinheiro. O Ministério da Cidadania diz, eu quero avaliar esse programa, aqui está o dinheiro. Mas ele tem a desvantagem, né, de que a gente às vezes não escolhe o tópico, né? Alguém vem e te chama e pede para fazer a pesquisa. A outra desvantagem é que se o pessoal não gosta do resultado, se o Ministério da Cidadania não gostar do resultado, eles podem não divulgar. É claro que eu, como pesquisador, vou exigir divulgação, né? Mas eles podem ignorar o resultado, certo? Ou distorcer. Tu mede 30 variáveis de desfecho, uma dá significativa, né, que esperaria, por acaso, uma em 20, daria significativa, e eles só fazem uma manchete dizendo melhorou não sei o quê, só falam do que melhorou, não falam o resto. E a outra coisa que é verdade, pessoal, não contribui muito para o avanço profissional, né? Ninguém fica muito famoso por fazer pesquisa operacional. Talvez as curvas de crescimento até sejam uma exceção, porque projetou bastante o nosso grupo todo. Bom, essa é a minha diferença aqui, ela é meio arbitrária, né? É óbvio que uma pesquisa pode ter componentes de acadêmica, denúncia e operacional, né? E a pesquisa da EpiCovid que nós fazemos, ela mistura as três coisas, né? Ela viu aspectos acadêmicos de disseminação da epidemia, a denúncia que os negros e indígenas estavam mais afetados, e aspectos operacionais, por exemplo, nós vimos o que aconteceu com as vacinas infantis. Durante a pandemia, teve uma queda de 20% na vacinação de crianças, que as pessoas não queriam sair de casa para levar alguém num posto de saúde que podia ter gente doente por Covid. Então, eu só vou resumir agora um pouquinho mais da EpiCovid, porque eu acho que, como eu falei, ela contempla diferentes aspectos, né? A gente, como epidemiologista, né? O epidemiologista gosta de sair a campo, né? O nosso mestrado, todo ano tinha um consórcio que as pessoas iam a campo, agora com a pandemia a coisa piorou, afetou isso, né? Porque um dos meus princípios é que o bom epidemiologista tem que saber fazer pesquisa de campo. E pesquisa de campo é de casa em casa. Não tem outra opção, tá? A pesquisa de campo mais válida é de casa em casa. Então, a gente sabia que os casos notificados eram só uma minoria, né? Muita gente que tinha casos assintomáticos ou que tinha doença leve e nem se dava conta que era Covid. Pouquíssimos estudos no mundo, né? Principalmente quando a gente começou isso em abril de 2021. 2020, e muito menos estudos com amostras periódicas, tá? Nós fizemos, então, esse estudo, começamos no Rio Grande do Sul, né? O Pedro Alau foi quem foi o pioneiro desse estudo, porque ele negociou primeiro com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, depois com o governador também, e depois com o ministro Mandetta, e resolveu fazer no país inteiro. Foi a pesquisa mais difícil que eu já fiz, 133 municípios, foram as cidades sede das mesorregiões do IBGE, foi o critério de seleção, 250 pessoas em cada município. Fizemos 3 fases, parou, voltamos em agosto com financiamento da iniciativa Todos pela Saúde, né? Com dinheiro do fundo do Banco Itaú, Fundação Itaú. Saiu no Lancet Global Health. Isso aí foi o que aumentou no comecinho, depois... Eu não vou mostrar todos os resultados aqui, né? Porque foi interrompida, foi uma pena mesmo. Quando estava aumentando mesmo, foi interrompida. E aquele fato que eu falei para vocês, que na primeira fase, os retângulos mostram as cidades de alta prevalência. Eram todas aqui. A cidade de mais alta prevalência no Brasil era a cidade de Breves, na ilha de Marajó, 25% da população com anticorpos. Isso é a primeira onda, né?
Aí a primeira onda se espalhou no Amazonas, olha como aí ela foi entrando, foi lá para Roraima, para Rondônia, para o Acre, e para o Nordeste, a terceira fase já estava, mas no Nordeste aí cortaram o nosso financiamento. Mas foi um estudo muito bonito, ainda é útil, né? Mostrou a questão das desigualdades. Deixa eu mostrar um resultado para vocês aqui. 6 cidades de maior prevalência na fase 1, as 12 das 15 cidades da fase 2 ao longo do Amazonas. A nossa hipótese é que chegou em Manaus, né, uma cidade grande, tem turismo. Manaus também tem muita indústria, indústrias internacionais que usam a Dona Franca, né, indústria italiana, indústria espanhola, indústria chinesa, né, um grande número de mortes, isso na fase 1, né? E o meio de transporte na Amazônia é por barco, né? Esses barcos superlotados, vocês estão vendo, o pessoal entra no convés do barco, pendura uma rede. Eu não sei quem de vocês já viajou pela Amazônia, eu viajei na minha época de estudante, a gente viajava assim, né? Um barco cheio de gente e muito, muito lotados. Por isso que cidades pequenas, viagens que duram até 3 dias, né? De Belém a Breves, que é pertinho, são 6 horas. De Manaus a Tefé são 72 horas. A população mais pobre não tem muita opção. Tu até pode pegar um avião de Manaus a Tefé, mas quem é que tem dinheiro para pegar um avião? Então, e isso que eu estava falando antes, transporte público é um problema seríssimo nas nossas capitais, porque a população precisa trabalhar, né? Precisa usar o transporte público. E aí, como eu estou sempre atinado para questões sociais, o nosso grupo, né, a gente, obviamente, já botou um questionário lá, uma coisa, calculamos o índice de bens, né, que vocês vão aprender muito sobre isso, o que a pessoa tem, o que a pessoa tem em casa, que indica riqueza. E aí, a primeira fase, eu vou mostrar aqui os 20% mais pobres, olha só, eles tinham 2% na primeira fase, os 20% mais ricos tinham 1% de prevalência. Aí aqui estavam com quase 4 e os mais ricos com 1 e pico, e aqui mais de 4 e os mais ricos com menos de 2. Então, gradiente social, a gente chama isso aqui o gradiente social, né? Não é só o pobre que está mal, assim, quanto mais pobre, pior. Tá? É um gradiente, é uma dose e resposta, vamos dizer assim. Né? Já publicamos no American Journal of Public Health, eu tenho que atualizar esse slide. O Bernardo foi o primeiro autor desse artigo. E aqui a notícia que deu confusão com o Ministério, e a gente achou isso dos indígenas, e como o Brasil já estava sendo muito criticado internacionalmente pela questão indígena, né, pela questão da Amazônia, do ambiente, o Ministério não, esse resultado não pode mostrar. Aí fizeram a divulgação do estudo, não mostraram isso. Era a mesma noite eu fui no Jornal Nacional e apresentei esse resultado. E aí cortaram a verba. Então, mas nós achamos que não seria antiético fazer uma pesquisa, perguntar para pessoas, as pessoas doam umas gotas de sangue para fazer o teste, informam a sua etnia, e aí não divulgar esse resultado, porque o Ministério não queria. Eu até acho uma coisa interessante que o Ministério não queria, mas acabou priorizando os indígenas na vacinação, o que é importante também, né? Por idade, depois eu vou falar, isso aí me deu muito em criança. Claro que o intervalo de confiança de criança pequena é muito grande, mas, surpreendentemente, porque todo mundo dizia que a criança morre pouco de Covid, né? A gravidade é muito baixa, a letalidade é baixa. Mas ela está contaminada também, né? E aí, aquilo que eu falei rapidamente para vocês, dentro da pesquisa Covid, que era uma pesquisa, né, mais acadêmica, digamos assim, a gente colocou pergunta de quem é que deixou de ser vacinado. E aí também, no mais pobre, 23% das crianças deixaram de ser vacinadas, e no mais rico, 15%. Claro que o mais rico tem acesso a médico particular, a clínica particular de vacinação, etc., tem mais condições de ser vacinado. Mas mesmo assim caiu. A pandemia afetou, pelo menos temporariamente, a cobertura vacinal. E a pandemia pode afetar crianças, né? A criança é o assunto que mais me interessa pesquisar, de várias maneiras, né? A criança fica doente, né? A longo prazo, nós vamos saber muito bem, tem algumas síndromes bem raras que estão associadas com Covid em crianças. É uma síndrome, parece a síndrome de Kawasaki, que é uma doença bem descrita na literatura. Impacta a renda familiar, quer dizer, as pessoas ganham menos, comem pior. Impacta a saúde mental, sem dúvida nenhuma. E impacta o uso de serviços também. Então, tem vários impactos. Então, voltando ao final, né, eu acho que o EpiCovid conseguiu misturar pesquisa acadêmica, pesquisa de denúncia,
e pesquisa operacional, como é o exemplo da vacinação. Tá? Bom, aí eu gosto de terminar mostrando meus 2 netos. Né? Esse aqui é o Fernando, deitado na neve em Boston. Meu filho mora lá. Aí a curva dele, a curva do CDC americano, que é a curva que nós fizemos. Foi adotada nos Estados Unidos. E aqui o Arthur, em Porto Alegre. E como os 2 são netos de epidemiologia, vocês veem que eles estão bem na mediana, né? Como tinha que ser. Então tá, pessoal.